Olá, meus irmãos. Já reuniu sua família aí? Se não, chama todo mundo da casa e vamos ter mais um tempinho de reflexão na palavra de Deus sobre o que significa uma família viver como igreja. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um aspecto que pode trazer Jesus de volta. A gente pode apressar a vinda dele com a prática do que nós vamos conversar agora. Jesus diz em Mateus 24,14: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus está nos mostrando aqui que algo que antecede a sua vinda e que nos envolve diretamente é a pregação do evangelho do reino a todas as nações. Isso nos envolve diretamente porque em Mateus 28, 18 a 20, Jesus confiou a nós, seus discípulos, a tarefa de pregar o evangelho a todas as nações. Ouça o que diz. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus quer voltar. Ele é um noivo que com certeza anseia pelo seu casamento. Mas ele não quer apressar a vinda dele, além do que o Pai determinar, porque existe um desejo no coração do Pai, que está em Timóteo 2,4, 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então Jesus está aguardando que o número de salvos se complete, que o maior número de pessoas se rendam a Ele, porque quando Ele voltar e o juízo acontecer, tudo já vai estar definido. Então, meus amados irmãos, nós temos uma tarefa, que é a tarefa nossa por causa do projeto do nosso Senhor, do nosso amado. E nós precisamos envolver nossa vida e nossas famílias nesse projeto dele. Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor. Então, se ele é o nosso Rei, o nosso Senhor, a vontade dele se torna a nossa vontade. Nós precisamos crescer nesta unidade de interesses com o nosso Senhor. Às vezes temos interesses particulares demais que acabam atrapalhando o nosso envolvimento nessa maravilhosa obra de Deus. Aliás, é muito melhor envolver nossa vida nas coisas que Deus está envolvido, porque são coisas muito maiores, e são muito melhores, e são eternas. Elas não terminam aqui. Por exemplo, Jesus nos ensina no famoso chamado Sermão do Monte que se a gente quiser acumular tesouros, devemos acumular tesouro no céu, porque lá no céu não tem traça e ferrugem para consumir tesouro. E esse tesouro, na maneira que eu creio esse texto, são pessoas, porque pessoas são a única coisa que nós trabalhamos aqui na terra em favor delas, que vai para o céu. Não trabalhamos, se trabalhamos por casa e por coisas, não vão para o céu. Mas se investimos em pessoas, estamos investindo em um tesouro que é eterno. Essa semana eu fui muito abençoado por duas experiências que eu quero te contar antes de continuar o nosso assunto. Primeiro eu liguei para um grande amigo que mora nos Estados Unidos e perguntei para ele como estavam as coisas lá. Ele é pastor. E ele me contou algo muito interessante. Ele disse: Tony, parece que a igreja está descobrindo que a gente não precisa levar as pessoas para os templos para que elas sejam alcançadas pelo Evangelho. Ele disse que lá na cidade dele, nas pessoas ligadas ao ministério dele, o testemunho é de que tem um número muito maior de pessoas ouvindo o Evangelho através das estratégias via internet do que estavam ouvindo antes. Então está havendo um amadurecimento
da seara, ela está ficando mais branca. E nós estamos tendo agora um ambiente que está sendo preparado por Deus para essa grande colheita, para que a gente possa anunciar esse evangelho do reino a todas as nações. Então, lá nos Estados Unidos, ele continuou me dizendo que o fato de estar se falando muito de morte e de ameaça de morte está quebrantando o coração das pessoas. E elas estão querendo saber sobre céu e terra, sobre céu e inferno. E então os irmãos estão aproveitando essa necessidade das pessoas para lhes dar a verdade que transforma, que liberta e que pode trazer paz aos corações amedrontados e aflitos. Uma outra experiência esta semana que me edificou muito é que uma jovem começou a pregar o evangelho para um colega de escola que era ateu, e tudo via WhatsApp, sem nenhum contato físico, pessoal. E esse homem que era ateu mandou um áudio, ele estava sozinho em casa, mas depois de ouvir uma das ministrações aqui da nossa congregação, ele teve uma experiência profunda com Deus e mandou um áudio via WhatsApp dizendo: eu quero pedir a você e a sua família que por favor me deixem entrar na sua igreja e fazer parte do que vocês estão vivendo. E é interessante que nesse áudio ele faz uma observação muito interessante. Ele diz assim: eu sei que o que você está me falando, vocês estão vivendo em casa e eu quero experimentar isso. Amados, Deus está interessado nas pessoas e Ele nos confia esse interesse dele para que seja um interesse nosso e nos mova a pregar o Evangelho. Que coisa linda é ver o Senhor salvando uma pessoa que antes não tinha fé alguma. E a palavra insistentemente anunciada gerando fé e fazendo com que uma pessoa que estava sozinha, perdida, aflita, agora tenha paz e tenha vida. Não tem nada mais sublime, mais maravilhoso do que isso. Ver o Senhor salvando pessoas, e que privilégio nos envolvendo nisso. Agora eu quero lembrar, continuando a nossa conversa, de uma experiência que é muito emblemática para esse nosso tema. Vocês se lembram daquele paralítico que foi levado por 4 amigos para ser curado por Jesus? O texto que descreve isso em Marcos, capítulo 2, diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra, e vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. 4 amigos levaram um paralítico. Eles creram que aquele amigo paralítico poderia ser curado. E onde eles levaram? Eles levaram aquele homem em uma casa aonde Jesus estava. Que tal a gente aprender com essa experiência que a nossa casa, a minha casa, a sua casa, sendo uma casa onde Jesus está, pessoas podem vir à nossa casa para serem tocadas por Jesus, curadas por Jesus, salvas por Ele? Nossa casa, meus irmãos, deve ter a mesma identidade que a igreja tem. Porque igreja não são prédios. Igrejas são pessoas redimidas pelo Senhor Jesus e que se juntam para identificar Ele nesta terra. Ele sendo o nosso Deus e nós sendo o seu povo. O próprio Deus, isso está em Isaías 56:7, Jesus se refere a essa palavra de Isaías em Marcos 11:17. O próprio Deus, quando define a sua casa, Ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então Jesus não define a casa dele como uma casa somente para ele, mas ele define a casa dele como uma casa para
todos os povos. Uma casa onde se faz súplica, onde se faz oração, uma casa que se envolve com a causa do nosso Deus. Assim deve ser a nossa casa. Quero estender um pouco essa ideia de como fazer a nossa casa servir a esse propósito de pregação do Evangelho a todas as nações, salvação de pessoas, como uma preparação para a vinda de Jesus. O primeiro aspecto é esse. Vamos transformar a nossa casa numa casa de oração para todos os povos? Vamos colocar diante de Deus, juntos, em família, a vida dos colegas dos filhos, colegas do trabalho dos pais. Vamos colocar a vida dos vizinhos, a vida dos parentes. Vamos colocar a vida de pessoas diante do Senhor e vamos cultivar, interceder, orar, chorar pelas pessoas para que elas sejam salvas. Quando orarmos, vamos ouvir Deus e com certeza Deus nos dará estratégia. Então, o segundo passo é: vamos agir de acordo com o que ouvimos de Deus quando oramos. Porque com certeza Deus nos revelará que a nossa casa é abrigo, sim, é conforto, sim, é um ambiente de convivência, sim, é um ambiente de provisão. Mas para quem? Só para nós? Só para nós enquanto marido, esposa e filhos? Não. Assim como a casa do próprio Deus é para todos, é para as nações, a nossa casa também é tudo isso: abrigo, conforto, convivência, provisão para outras pessoas. Que Deus nos dará estratégia. Então vamos agir de acordo com essa palavra e vamos envolver-nos naquilo que o nosso Deus está realizando na terra. Ao invés de ficarmos amedrontados, trancados por causa de ameaças desta terra, vamos nos expor pela fé ao risco de pregar o Evangelho, porque o risco vale a pena. Podemos usar estratégias online, podemos usar outras estratégias que Deus nos dará. Quero lembrar os irmãos daquela estratégia que temos usado, que é a casa de paz. Em algum momento vamos poder voltar, eu creio que vamos poder voltar a usar essa estratégia, mas podemos usar inclusive de forma online. Deus há de nos falar. O que temos que fazer é transformar a nossa casa em casa de oração. E então, Deus nos dará a estratégia. E aí nós vamos agir para que nossa casa seja como aquela casa onde Jesus estava. Ele estava ali. E quando as pessoas souberam que ele estava ali, ouviram dizer que ele estava ali, elas então começaram a ir àquela casa. O apóstolo Pedro, ele mistura duas expressões muito interessantes. Em 2 Pedro 3,12 ele diz: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. A nossa espera não pode ser uma espera passiva, porque nós estamos envolvidos nessa volta de Jesus. Nós estamos implicados diretamente na sua vinda. Então essa nossa volta precisa ser uma volta, essa nossa espera, precisa ser uma espera ativa, uma espera de quem está envolvido no processo. Sendo, portanto, uma espera ativa, a gente então se apressa, tanto para a gente ser preparado, como para a gente preparar o ambiente, salvando pessoas, trabalhando pela salvação de pessoas, porque com certeza quem salva é o nosso Deus. Mas trabalhando pela salvação de pessoas, nós estaremos nos apressando para a vinda do nosso Senhor. Vamos agora orar? Reunida aí sua família, ore pelos parentes que ainda não conhecem Jesus, orem pelos colegas de escola, de trabalho, e tome essa decisão de transformar a sua casa em uma casa de oração em favor e para outras pessoas. Porque se assim é a casa de Deus, assim também deve ser a minha e a sua casa. Porque nossas casas, na verdade, pertencem a Ele. Oramos a Ti agora, Senhor, para que o Senhor nos revele esta palavra e que o Senhor contagie o nosso coração com aquilo que está aí no Teu coração.
Que esse teu desejo de que todos os homens sejam salvos tome conta da gente e faça a gente rever nossa agenda, nossas rotinas, para que a gente trabalhe junto com o Senhor, para que o nosso Senhor Jesus possa voltar. Nós queremos trabalhar junto contigo, Pai, fazendo com que o ambiente esteja preparado para o envio do Filho. Em teu nome oramos, Senhor. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, que essa palavra produza vida na sua casa.